Dia 72, Números capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 29. O Senhor disse a Moisés e Arão: Essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado julga. Entreguem a essa novilha ao sacerdote Eleazar. Esse a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água, e em água se banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da purificadora e a oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isso será por assunto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com essa água para ficar puro. Mas se ao terceiro dia e no sétimo não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar um cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Essa é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houve tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguém, dessa pessoa, ou na sepultura, ficará impuro durante 7 dias também. Para a pessoa impura, pegarão da cinza queimada da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará esopo, molhará aquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu em uma sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia, e no sétimo dia deverá purificá-lo o sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou todo o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isso será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto, para que a gente morra aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito?
para nos trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Então o Senhor lhes disse: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés então levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra que eu lhes dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para lhe dizer assim: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito há muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, que ele ouviu nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos seus poços. Iremos pelas estradas reais, nós não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom resolveu responder: Não passem por aqui. Se eu fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal, e se nós e os nossos animais bebermos de água de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu mais uma vez: Vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram para Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram para o monte Or. O Senhor disse a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Pois vocês foram rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte de Or. Depois tire as vestes dos sacerdotes de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram no monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, dar-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que fui instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era a filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante do Senhor, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará um filho, a quem você dará o nome de João. Fique feliz e alegre, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Então o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que as coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou então para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, então ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Salmos, capítulo 56, do versículo 1 ao 13. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro santo? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão a retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste eu ponho a minha confiança e nada eu temerei. Que me poderei fazer um simples ser humano? Os votos que fiz
Eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte me livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Provérbios capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Deus abençoe. Tenha um ótimo e abençoado dia.